Olá, eu sou a professora Kátia Cruz e hoje eu vou apresentar para vocês algumas dicas para a escrita de um bom resumo para artigos científicos. Então, como criar um bom resumo para o meu artigo científico? O que é um artigo científico? É o meio pelo qual você compartilha o teu conhecimento com outros pesquisadores. Para tanto, o resumo é a parte fundamental do trabalho. Então, quando um pesquisador está procurando artigos sobre a temática da qual você escreveu, ele vai pesquisar palavras-chave e aí vai encontrar lá o teu artigo. Primeiro, ele vai ler o título. Se o título interessar, a segunda coisa que ele vai fazer é ler o resumo. Por quê? No resumo vai ter todas as informações principais do seu artigo científico. E dentro do resumo ele consegue perceber ali se é algo que ele precisa, se é algo que ele vai usar, se é relevante para ele ou não, para ler o teu artigo na íntegra ou não, pular e ir para o próximo, porque dentro do teu resumo não tem exatamente o que ele queria, certo? O resumo também é usado para expor seu trabalho na apresentação de um congresso, por exemplo. Então, nele deve conter as informações principais do trabalho. Então, quando você vai apresentar, num congresso aí o seu trabalho científico, a sua escrita científica, primeiro eles pedem um resumo. O resumo pode ser um resumo simples ou uma versão expandida. Aí depende do congresso, mas eu já vou conversar sobre esses dois tipos de resumo com vocês. Aspectos principais. O seu resumo deve trazer os aspectos mais relevantes da sua pesquisa, portanto, é o elemento final da escrita científica. Nossa, professora, mas não é título, acadêmicos, professor e já vem o resumo? Sim, só que o resumo é feito depois que você terminou de escrever o seu trabalho. Como que você vai resumir um trabalho que você ainda não escreveu? Então, o resumo é a última coisa que você vai escrever no seu trabalho. Primeiro, escreve o trabalho todo, metodologia, resultados e discussões, tudo que você conseguiu sintetizar de outros artigos, chegou na tua conclusão final, vamos voltar e vamos resumir tudo que foi escrito, certo? O que deve ser escrito, então, no meu resumo? Deve trazer uma síntese e as conclusões do seu trabalho, de modo que o leitor saiba que o conteúdo do artigo é relevante para si. Então, novamente, vai lá o pesquisador, encontra teu artigo científico pelas palavras-chave, que é o que ele está buscando, vai lá, lê o teu título, se interessou no título, abriu, olhou lá, leu o seu resumo e dependendo do que estiver ali no teu resumo, se condizer com o que ele precisa, então ele vai ler o teu artigo todo e, quem sabe, até citá-lo no artigo que ele está escrevendo para ele. O que deve conter no resumo? A natureza da problemática, materiais e métodos, resultados relevantes e conclusão. A natureza da problemática. Então, toda vez que você for escrever um artigo científico, você precisa ter uma problemática, precisa ter um porquê escrever isso. Uma revisão bibliográfica. Eu quero escrever uma revisão bibliográfica sobre microbiologia dos alimentos, fundamentando ali, vamos objetivar para as leveduras da cerveja. Aí eu quero fazer isso porque a última revisão bibliográfica é de 2023 e a gente está em 2024. Então, eu quero trazer mais coisas mais atuais, por isso o meu artigo, ele é um artigo válido. Seria uma problemática. Materiais e métodos. O que eu utilizei para fazer a minha pesquisa? Quais tipos de materiais eu utilizei? Uma pesquisa bibliográfica, por exemplo, os materiais e métodos seriam: eu utilizei pesquisas bibliográficas do PubMed, do Lilacs, do Google Acadêmico, da Cielo. E os métodos? Eu utilizei as palavras-chave, tal, tal, tal e tal. Encontrei 15 artigos científicos, dos quais eu utilizei para o meu embasamento 9 artigos científicos, por exemplo. Isso seria resultados e discussões ali.
Os resultados relevantes, então, dentro do que eu escrevi, o que de relevante eu consegui trazer, tanto de informações novas, quanto de repente de uma nova linha de pesquisa que me veio na cabeça e eu acabei colocando ali, o que tem de mais relevante, né? E a conclusão do trabalho de vocês. Aonde vocês chegaram? Vocês iniciaram com a problemática X. Na conclusão de vocês, vocês chegaram ao resultado dessa problemática? Sim? Não? Se não, também é um artigo científico muito interessante, muito bom, porque outros pesquisadores vão ler o artigo de vocês e já sabem que essa linha de raciocínio não dá certo. Então, eles vão tentar outra coisa. Então, a conclusão desse artigo, seja para o bem, né? Ou seja, para uma coisa que não deu certo, tanto faz o resultado, são artigos muito relevantes, os dois, tá? Independente do resultado final. Qual o tamanho do meu resumo, né? Então, um resumo simples, que é o caso do paper, deve conter entre 250 e 550 palavras. Deve ser escrito em um parágrafo único, então não existe 2 parágrafos três parágrafos em resumo. É um parágrafo só até terminar o resumo. Não deve conter citações. O resumo de vocês é sobre o que vocês têm dentro do trabalho de vocês. É um resumo. Tem que ser com as palavras de vocês. Não pode ter citação. O espaçamento é simples, entre linhas ali, diferente do texto, que é 1,5, certo? Palavras-chave. Então, logo depois do resumo, já vem as palavras-chave, que é de 3 a 5 palavras-chave, separado por ponto final. Então, microbiologia, ponto. Leveduras, ponto. Cerveja, ponto. E assim por diante. Vocês colocam, geralmente é de 3 a 5. Pode ter 6? Pode, mas não é o ideal. Pode ter 2? Pode, mas não é o ideal. O ideal geralmente é 3. Mas é tolerável ali 4 ou 5, até 5 palavras-chave, certo? Resumo expandido. Então, só para falar um pouquinho para vocês, não é o que vocês vão utilizar. Aí eu tô falando com os alunos da Uniaselv a respeito do paper, né? Não é o que vocês vão utilizar no paper. Não existe esse resumo expandido. Mas só para vocês entenderem. Possui todas as informações do resumo simples, porém de maneira detalhada. Então, ele deve conter entre 3 a 5 páginas. Então, é um trabalho gigante que você escreveu e no teu resumo você vai resumir detalhadamente tudo o que você fez. Depois desse resumo de 3 a 5 páginas que vai iniciar a introdução, aí que vai iniciar, então são trabalhos bem maiores, né? O paper é um trabalho pequenininho, esse daqui é um trabalho bem maior e aí às vezes do congresso eles pedem esse resumo expandido e você precisa ter detalhado ali de 3 a 5 páginas para poder entregar para esse congresso e ver se você consegue apresentar isso no congresso. Abstract. Então, trata-se da versão em língua estrangeira, geralmente em inglês, do seu trabalho. Então, o teu resumo tem que ter em português, porque você é daqui do Brasil, porém, você precisa colocar o teu resumo também em inglês. Para isso, você pode ter a ajuda ali do Google Tradutor, mas o ideal é que você procure alguém que entenda de inglês para dar uma olhadinha ali para ver se tem concordância em como que o Google Tradutor traduziu aquilo ali para você. Uma dica que eu dou é escrever as palavras corretas e o mais correto possível, porque daí na hora que você coloca no Google Tradutor, ele não precisa ficar tentando entender o que você escreveu, porque ele vai entender o que você escreveu se você escreveu de maneira objetiva, de maneira simples e concisa. Então, não utilizar gírias, esse tipo de coisa aí, porque senão na hora do Google Tradutor ele vai traduzir errado, certo? As palavras-chave também devem ser traduzidas. Então, se eu utilizei uma palavra-chave, depois, né, embaixo do abstract vai ter lá as keywords e você vai colocar as mesmas palavras-chave, entretanto, em inglês. E é isso.
Muito obrigada!